que durante uma reunião do Conselho de Administração da empresa, que foi realizada nesse dia 12 de junho, já era previsto, assessores jurídicos apresentaram um relatório com achados preliminares sobre lançamentos contábeis da companhia. O relatório indica que as demonstrações financeiras vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas, além de esforços da diretoria anterior para ocultar do Conselho de Administração e do mercado em geral a real situação de resultado e patrimonial da companhia. Foram identificados diversos contratos de verba de propaganda cooperada e instrumentos similares, VPC, que teriam sido artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais da companhia. Também foram contratados uma série de financiamentos sem as devidas aprovações societárias. Finalmente, também foram identificados lançamentos redutores da conta de fornecedores oriundos de juros sobre operações financeiras que deveriam ter transitado pelo resultado da companhia ao longo do tempo. O relatório indica ainda a participação na fraude do ex-CEO Miguel Gutierrez, dos ex-diretores Ana Cristina Ramos Saicali, José Timóteo de Barros e Márcio Cruz Meirelles e dos ex-executivos Fábio da Silva Abraté, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes. Olha só essa notícia que acaba de chegar. Marco Prado, o que isso pode mudar na situação de Americanas? Bom, se é que dá para piorar, né? Dá para piorar. Acho que eu já falei para vocês aqui, Débora, não sei se comentei do sistema que tem nos Estados Unidos, o OTC, quando uma empresa está com problemas de volatilidade muito alta, problema de balanço, também no caso americano, por exemplo, ela sai da grade de cotação dos Estados Unidos e ela começa a operar em OTC, o OTC que fala, e aí os principais bancos não podem, os bancos grandes não operam, e o investidor que está operando essas ações, ele sabe que está operando uma ação que está com problema, né? Então acho que a Bolsa devia usar essa regra aqui. Então, assim, eu já dei minha opinião sobre Americanas, né? Não existe oportunidade em papel ruim. Alex André, por essa... Bom, a gente sabia, e já era sabido, acho que por todos, que eles iriam buscar o culpado nessa história, né? E parece que eles estão começando a puxar o fio da meada. Vai levar, então, quem estava ali na direção, na frente da companhia, né? Exatamente, Débora, quem tem a plena responsabilidade, né, da companhia. Inclusive, tinha até informação, né, Débora, não sei se você falou também ao longo da programação, questão do lock-up de 3 anos, né, que estava sendo estudado, né, dos 3 principais acionistas, e se comprometerem a não vender os papéis da Americanas nos próximos 3 anos. Né? Então, isso pode ser também um dos termos utilizados para a reestruturação da companhia, porque isso pode trazer um certo tipo de retomada, de uma certa parte de retomada de confiança do investidor, já que eles não iriam vender as ações, mas, ao meu ver, eu compartilho a visão do Marco, né? É muito difícil, né, Débora, foi um escândalo tão grande, né? É muito difícil nós observarmos aí a Americanas dar a volta por cima, porque realmente o modelo de negócio já era complicado e agora fica ainda mais, né? Pois é, não dá para poder a gente deixar de dar uma olhada também nesse gráfico de Americanas, ou Guga, só para poder dar um norte ali. Aliás, eu acho que se você puder trazer até uma análise comportamental em relação a isso. Deixa eu só me despedir aqui do Marco Prado, que eu já vi aqui no meu time que eu preciso me despedir do Marco. Marco, ontem você tinha deixado o colo em relação a Cielo, falamos um pouco sobre isso. Qual que é a sua atenção aí para esse pessoal que está começando a operar agora nessa terça? Acho que vale muito para quem opera o mercado futuro de índice, né? Índice, mini índice, que hoje, na verdade, amanhã é a rolagem, né? O índice futuro, ele vence próximo ao dia 15 dos meses pares. Então, amanhã é dia 14, né? Um mês par, então vence amanhã. Então, muita gente que está comprado vai zerar, não vai rolar a posição, né? Então, pode entrar um fluxo de venda hoje no índice. Acho que esse é o toque do dia e eu vou ficar de olho em Eco-Rodovias, tá bom? Perfeito, tá? E Eco-Rodovias que teve expandido, né? Inclusive concessão do governo por mais 180 dias. Papel ontem, né? Tava aqui, fechou na casa dos R$ 6,91, inclusive, né? Tá aí, recado dado do seu Marco Prado. Muito obrigada, Marco. Amanhã a gente fala mais. E Guga Almeida, voltando aqui a Americanas, inclusive, se a gente puder falar um pouco, que foi o que eu estava comentando, sobre esse comportamento ali do investidor, né? De estar ali em ações como essa, que já tem tantos problemas envolvidos e traz tanta, né, insegurança, ou seja, o que você poderia trazer para esses investidores nesse momento, diante desse cenário de que cada dia que passa só saem notícias negativas, né, também? Pois é, Débora, o problema aqui é que ainda não se tem todas as cartas negativas na mesa. Né? Ainda se tem aí algumas coisas para surgirem. Né? Eu acho que no momento que tu aponta o dedo
para algumas pessoas, tá? Não se sabe aí qual foi o acordo, o que se falou aí por trás para poder apontar e dizer os nomes, né? Você falou agora há pouco alguns nomes. É normal que as pessoas, quando elas são apontadas, né, elas teriam uma certa reação, né? Então, provavelmente vai vir outras coisas à tona aí, no decorrer do tempo, né? Agora que tem um apontamento. E isso tende a piorar, né? E isso tende a trazer, de certa forma, mais inseguranças. Então, mesmo que a gente olhe assim para o preço, né, e fale assim, puxa, será que não está muito atrativo? Será que não está interessante? Né? É difícil ainda, é muito difícil querer operar esse papel. Eu acho que ele tem muito, assim, ele tem um movimento muito visceral ainda, né? Muito baseado em cima de questões emocionais. Tem muitos investidores ainda que vão agir, né? Dependendo do que for acontecer. É engraçado que tudo que eu faço de projeção aqui acaba levando para zero se não tem uma reação de curto prazo, né? E a reação de curto prazo seria, pô, tem que voltar pelo menos para R$2, né? Então a gente teria que ter condições aqui de sair de 80 centavos e voltar para 2,20, pelo menos, né? Pelo menos passar para mostrar assim, poxa, de fato alguma expectativa positiva começa a surgir no papel, mas não é o caso, né? Então não é o caso. A gente teve aqui atrás, né, esse surgimento, quando a gente analisa esse pequeno movimento que nós tivemos aqui atrás, né, lá na metade do ano passado, né, a gente teve aqui uma situação que poderia trazer um certo otimismo, né, ali de curto prazo. Mas logo o mercado ele não conseguiu se desenvolver, não conseguiu ir para um patamar mais elevado que precisava, e pelo contrário, né, volta a ficar com pessimismo, volta a acelerar o pessimismo, né, e aí a gente percebe que há o pessimismo e o preço fica estancado no novo nível, né? Ele não retorna muito rápido, que daria a sensação de que, tipo, opa, aqui existiu um exagero em algo que a gente percebe que tem valor, né, nesse patamar de preço. Então não tem isso. Então não tem essa percepção de que, opa, houve um exagero em algo que a gente percebe que tem valor. Quando não tem isso, é muito difícil acreditar que o mercado vai ter uma mudança de direção agora no curto prazo, tá? Então, infelizmente, eu ainda não consigo enxergar luz no fim do túnel, e eu digo infelizmente porque eu sei que tem muitos investidores que estão posicionados esperando uma luz no final do túnel, tá? Então, ainda não é momento, Débora, ainda não consigo criar uma expectativa positiva.